Eu acho que tenho por obrigação o dever de fazer com que no país a nossa memória não seja esquecida. A minha causa parlamentar, se eu assim puder dizer, ao longo de todos os anos que estou neste parlamento, primordialmente tem sido a causa cultural, desde quando me empenhei na luta pelos incentivos fiscais à cultura há mais de 30 anos, apresentei 5 projetos. Finalmente, a ideia foi vitoriosa, implantou-se, chegaram até a colocar o nome da Lei Sarney, que depois foi retirada, e eu não fiquei de nenhuma maneira com nenhuma mágoa, porque eu acho que o problema era resolver o assunto e não o nome da lei. E, assim, eu tenho ultimamente procurado não deixar que o nome de grandes homens que fizeram o Brasil, na política, na literatura, passem nas suas datas de memória, nas datas redondas, sobretudo, eles passem no esquecimento. Como intelectual, como escritor, como membro da Academia Brasileira de Letras, eu acho que tenho esse dever. E nessa direção, aproveitando essa segunda-feira tão tranquila que está esta sala, naturalmente vão nos ouvir os nossos mortos desaparecidos, então, para falar sobre Quintino Bocaiúva, cujo centenário de morte também ocorre este ano. No documento, que é o mais precioso registro da história desta casa, que é uma crônica célebre que todos nós conhecemos, relemos, lemos, tornamos a ler, que é o Velho Senado de Machado de Assis, o grande escritor, ele relembrou sua entrada para a imprensa. Machado foi o jornalista que cobriu o Senado durante muitos anos. E ele disse, a propósito de algumas litografias de Sisson, tive há dias uma visão do Senado de 1860. Nesse ano, entrara eu para a imprensa. Uma noite, como saíssemos do teatro ginásio, Quintino Bocaiúva e eu fomos tomar chá. Bocaiúva era, então, uma gentil figura de rapaz, delgado, tez macia, fino bigode e olhos serenos. Já então, tinha os gestos lentos de hoje e um pouco daquele ar distant que Taine achou em Mérimée. Disseram coisa análoga de Chalamet-Lacour, que alguém ultimamente definia como très républicain de conviction et très aristocrate de tempérament. O nosso Bocaiúva era só a segunda parte, mas já então liberal bastante para dar um republicano convicto. Nós vemos aqui, no estilo, como o Machado sabia traçar o perfil das pessoas, o desenho com que ele imortalizava com a sua pena as figuras a quem ele retratava. Ao chá, conversamos primeiramente de letras e pouco depois de política, matéria introduzida por ele. O que me espantou bastante não era usual nas nossas práticas. Tratava-se do Diário do Rio de Janeiro, que ia reaparecer sob a direção política de Saldanha Marinho. Vinha dar-me um lugar na redação com ele e Henrique César Múzio. Assim aparece Quintino Bocaiúva no começo dos seus 2 destinos, que era a imprensa e a sua grande causa, que foi a República. Jovem escritor, 3 anos mais velho do que o próprio Machado, nascera em 4 de dezembro de 36. Poeta, orientara a carreira de teatrólogo de seu amigo.
Compartilharam muitas vezes as colunas e as redações de jornais, numa cumplicidade que marcou muito a vida dos dois. Unindo ainda a vocação literária com o jornalismo e determinação em suas empreitadas, Bocaiúva publicou, sob o patrocínio do Diário, uma biblioteca brasileira, da qual saíram 12 volumes, e um deles era Mina de Prata, de José de Alencar, e 2 outros, Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Os 2 mais velhos eram, de certa forma, padrinhos literários da dupla de amigos. Quintino adotara o sobrenome de Bocaiúva, nome de 2 espécies de palmeiras brasileiras. Abandonando o nome do pai, Ferreira de Souza, quando estudara Direito em São Paulo no começo da década de 1850. Ali colaborara em publicações acadêmicas, como a Acaiaba, nome, aliás, adotado pelo velho Visconde de Montezuma, de Jequitinhonha, que se chamava Acaiaba de Montezuma, que uma vez foi atacado com veemência por Bocaiúva por ser contra a Guerra do Paraguai. Quintino se dedica à poesia e ao teatro. Estreia em 1856 com O Trovador, que se seguem Onfalha, Os Mineiros da Desgraça, A Família, O Bandoleiro, Um Pobre Louco, Pedro Fávila, Cláudio Manuel de la Viola, além de muitas traduções, mas é sua prosa jornalística que o faz reconhecido como mestre. De seu senso crítico é famosa a troca de cartas com Machado, que este publica na abertura da publicação de suas primeiras peças. São belas porque são bem escritas, são valiosas como artefatos literários, mas até onde a minha vaidosa presunção crítica pode ser tolerada, devo declarar-te que elas são frias e insensíveis, como todo sujeito sem alma. Tinha autoridade para falar ao amigo que ainda não era o extraordinário autor de Dom Casmurro. Machado ainda não tinha escrito o seu grande romance. Mas o jornalista Quintino Bocaiúva era considerado um modelo pelos grandes jornalistas da época, como Ferreira de Araújo, Ferreira Viana, que foi um grande político e que também um grande orador, um orador veemente, e que, quando veio a causa da abolição, ele que já estava velho, ele teve a oportunidade de dizer: se eu fosse mais novo, dedicava a minha vida a esta causa. Francisco Otaviano, José do Patrocínio, Salvador de Mendonça, todos foram seus amigos e parceiros. Em 1866, Bocaiúva, que se ligara a uma empresa de navegação americana para o Brasil, viaja aos Estados Unidos, onde passa uma temporada como agente de imigração. Ainda ligado aos liberais e enquadrado no regime, recebera em 1863 a comenda da Ordem da Rosa, e suas posições sobre a Guerra do Paraguai são acompanhadas com atenção pelo imperador. É um defensor forte do Tratado da Tríplice Aliança, e Dom Pedro II faz transcrever seus artigos publicados na Argentina. Fora em 1868 acompanhar a Guerra de Montevidéu e Buenos Aires, na imprensa do Rio de Janeiro. Em março de 70, participa do banquete de comemoração pelo fim da guerra em Buenos Aires. É chegada a hora de manifestar-se pela República. Em julho, de volta ao Rio, faz uma conferência comparando os regimes republicanos de nossos aliados platinos com a monarquia. A proclamação da Terceira República Francesa o mobiliza, o sensibiliza. Em 3 de novembro de 1870, funda o primeiro clube republicano. Um mês depois, começa a sair a República, jornal que defende a nova causa, com a publicação no primeiro número de 3 de dezembro do Manifesto Republicano. Quintino Bocaiúva é o testemunho de Salvador de Mendonça. Ditou o manifesto por inteiro e eu o escrevi, exceção feita do artigo A Verdadeira Democrática. Este artigo foi meu. O Manifesto Republicano é um forte panfleto político.
mais extenso e menos estruturado que o Manifesto Liberal de 69, este de autoria principalmente do conselheiro Nabuco de Araújo. Suas origens vêm da mesma insatisfação que fizera surgir o Clube da Reforma com o célebre mote ou reforma ou revolução. Mas seus signatários são, em maioria, desconhecidos, como assinala Zé Murilo de Carvalho, sendo as principais exceções entre os políticos Lafayette Rodrigues e Saldanha Marinho. Inicia-se o manifesto apoiando-se na Constituição de 1824. Desde que a reforma, alteração ou revogação da Carta outorgada de 24 está por ela mesma prevista e autorizada, é legítima a aspiração que hoje se manifesta para buscar em melhor origem o fundamento dos inauferíveis direitos da nação. Descreve o processo histórico da formação do regime, salientando a violência da dissolução da Constituinte de 23. E ele então diz: um poder soberano, privativo, perpétuo e irresponsável forma a seu jeito o poder executivo, escolhendo os ministros, o poder legislativo escolhendo os senadores e designando os deputados, e o poder judiciário nomeando magistrados, removendo-os, aposentando-os. Tais são os sofismas por meio dos quais o imperador reina, governa e administra. Relaciona os testemunhos contra o status quo, inclusive de defensores do regime, como Eusébio de Queiroz, Nabuco de Araújo, Francisco Otaviano. Vai longe chamar Antônio Carlos de Andrada. Defende a federação. Finalmente, pleiteia a convocação de uma Assembleia Constituinte com amplas faculdades para instaurar um novo regime. Em 1871, a República passa a ser assinada pelo Partido Republicano. O jornal A República. Quintino, no ano seguinte, substitui a assinatura do partido por seu nome pessoal. Em fevereiro de 73, chegando ao Rio a notícia da proclamação da República na Espanha, o jornal lança um boletim especial. Os republicanos pedem autorização para fazer uma manifestação pacífica. A resposta é o empastelamento do jornal. Durante 2 meses, o jornal é suspenso. Volta um tempo, mas em 1874 cessa a sua publicação. Quintino trabalha sucessivamente em O Globo, O Cruzeiro, O País. Ao lado da campanha republicana, Quintino Bocaiúva destaca-se entre os defensores do abolicionismo, que não se satisfazem com o 28 de setembro, chamada Lei do Ventre Livre, nem muito menos com a Lei dos Sexagenários de 1885. Em 81, Quintino é candidato à Câmara, volta a candidatar-se em 85 e 88, sempre derrotado. Em 87, o partido fez um Congresso Nacional Republicano que lança mais um manifesto. Em 84, fora deflagrada a questão militar com a punição à Sena Madureira, que vem ter uma importância muito grande, o Sena Madureira, na própria proclamação da República. Deodoro da Fonseca, presidente e comandante das armas do Rio Grande do Sul, também fora punido. A escola militar os apoiara. O imperador suspendera as punições, mas não parara a crise. Ela continua. E esta foi amplamente utilizada pelos republicanos. O cadete Euclides da Cunha faz um gesto forte. Durante uma revista, ele atira aos pés do ministro da Guerra a sua espada. Os professores, sobretudo Benjamin Constant e Solon Ribeiro, fazem campanha aberta pela República. Senhor presidente, só para registrar, permita, a presença dos alunos da Escola Classe de Varjão, Ensino Fundamental, aqui de Brasília, que estão sendo brindados nesse momento com o pronunciamento do presidente José Sarney. Muito obrigado à presença dos jovens que aqui estão. Espero que eles tenham todos um grande futuro num país cada vez melhor. Quintino também se destacara no combate pela liberdade de imprensa, defendendo Cizenando Nabuco, o irmão mais velho de Joaquim Nabuco, o jornalista Ferreira de Araújo, que foi absolvido da acusação de calúnia.
A causa republicana, entretanto, tomava conta dos quartéis. Francisco Glicério, em 88, escreve a Bocaiúva dizendo que deu o golpe decisivo aproveitando-se dos movimentos militares. Quintino lhe responde que é preciso saber esperar. Em maio de 1889, em São Paulo, Quintino Bocaiúva é eleito chefe do partido. Discursando, ele afirma que o Partido Republicano Brasileiro tem por missão destruir esta ordem de coisas. Ele não é somente, como alguns o pretendem, um partido reformador. Não, senhores. A nossa missão é transformar e não reformar. O que nós temos a cargo da nossa responsabilidade é remodelar a sociedade inteira, assentando-se sobre as bases da liberdade, do direito e da justiça. Calculem o que era defender a República naquele tempo do Império e, quase que por unanimidade, não só os políticos apoiavam a monarquia, como também ela tinha um apoio de opinião pública muito grande, além da popularidade que gozava Dom Pedro II. Em setembro de 89, os acontecimentos se precipitam com a volta de Deodoro da Fonseca de Mato Grosso, onde ele cumprira a sua missão. Ele fora punido por causa da sua posição no Rio Grande do Sul para a guarnição de Mato Grosso. Os gaúchos com nomes como Pinheiro Machado, Júlio de Castilho e Assis Brasil, que haviam proposto a revolução no manifesto datado de março, mandam o capitão Mena Barreto como emissário ao general que está doente. No dia 31, Deodoro autoriza Benjamin Constant e Solon Ribeiro a comunicar a Quintino que aceita encabeçar o movimento. A 7 de novembro já discutem o governo provisório. Rui Barbosa escreve um artigo considerado o sinal decisivo. No dia 11, na casa de Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiúva, Francisco Glicério, Aristides Lobo, Rui Barbosa e Solon Ribeiro ouvem a exposição de Benjamin Constant sobre a situação. Decidem a deposição da monarquia. A 12, Quintino comunica a Rui que ele será o ministro da Fazenda. No dia 14, em sua coluna de O País, publica o último ataque ao gabinete Ouro Preto. Circula o boato de que Deodoro e Benjamin Constant estão presos ou com prisão decretadas. Foram vários boatos espalhados naqueles dias, justamente para mobilizar a opinião pública e, sobretudo, os militares que estavam justamente nesse processo, que era o processo que veio a desaguar da questão militar na República. Nesta noite, já começado o dia 15, Deodoro, ainda doente, temia-se por sua vida. Comanda as tropas republicanas que se dirigem para o confronto com as governistas. A ele junta-se a cavalo um único civil. Sabe quem era esse civil? Quintino Bocaiúva. É ele, como chefe do Partido Republicano, quem, com Rui, Benjamin e Francisco Glicério, redige os primeiros atos do chefe do governo provisório, inclusive o decreto número 1, que estabelece como forma de governo a República Federativa. No dia seguinte, Quintino toma posse como ministro das Relações Exteriores. Rui é confirmado na Fazenda, Benjamin Constant na Guerra, Aristides Lobo no interior e Van der Kolk na Marinha. A eles se juntariam Campos Salles na Justiça e Demétrio Ribeiro na Agricultura, ministério que Quintino acumula até 7 de dezembro. Um dos motivos da decisão de Deodoro de aceitar chefiar o golpe é o boato de que seu inimigo Gaspar da Silveira Martins, e essa foi outra notícia que foi dada para atiçar o movimento e, sobretudo, o ânimo do Marechal Deodoro, que tinha um ânimo meio colérico,